Conseguindo se livrar dos irmãos Lemes, o capitão-general Rodrigo César de Menezes, então, prepara a sua vinda para as Minas Cuiabanas, em julho de 1726. Rodrigo César de Menezes sai com 308 embarcações. Lembrando a vocês que essas embarcações eram feitas de chimbuba, peroba, né? E eram embarcações de 10 por 2, ou seja, de uma árvore inteira, que eles tinham aprendido com os indígenas. Ele vem com 308 embarcações, a sua comitiva é 3.000 pessoas. A sua principal função, quando chegasse nas Minas Cuiabanas, uma vez que já estavam livres dos irmãos Lemes, que eram um grande empecilho e eram sertanejos poderosos, era montar ali toda uma administração para a cobrança de impostos à coroa portuguesa, já que nós éramos o então Brasil colônia. Ele estaria montando ali todo um aparato jurídico, político e fazendário, né, nesse período colonial. Nas Minas Cuiabanas, ele chegou em 15 de novembro de 1726. Foi muito festejada a sua chegada. Inúmeras pessoas festejaram a chegada do governador, né, do então capitão-general, governador da província de São Paulo, nas Minas Cuiabanas, né? Rodrigo César de Menezes, que era representante próximo da coroa portuguesa. Nós vamos aqui lembrar que o rei de Portugal era Dom João V, tinha por si só ali que garantir a posse dessas terras, uma vez que pelo Tratado de Tordesilhas nós não pertencíamos a Portugal e sim a terras espanholas. Mas, como eu citei, a Espanha estava muito ocupada no vice-reino do Peru, principalmente pela prata que tinha sido descoberta naquela região. Não teve muitas preocupações em adentrar nessa região e fazer aqui a sua colonização, que fez com que os bandeirantes, que não respeitavam os limites de Tordesilhas de 1494, adentrassem. As entradas, que eram expedições oficiais, elas respeitavam esses limites, né? Na verdade, tanto as entradas quanto as bandeiras, elas possuíam na frente ali um estandarte, né, da coroa portuguesa do Brasil colônia. Quando o capitão-general Rodrigo César de Menezes chega às Minas Cuiabanas, depois de toda aquela festa, ele eleva o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá, ali onde Miguel Sutil havia descoberto o ouro, a Vila Real do Senhor do Bom Jesus de Cuiabá. Na verdade, os locais que pela coroa portuguesa eram elevados à vila, categoria de vila, eram locais que davam já grande lucro à coroa portuguesa, quer seja por diversas especiarias, espécies de madeiras, e neste caso, nesse local, já por causa da questão do ouro ali nas Minas Cuiabanas. Rodrigo César de Menezes, ele funda também o Senado da Câmara de Cuiabá. Nesse Senado da Câmara de Cuiabá, era uma garantia que essa Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, ela estava já na categoria de vila, sendo preparada já como uma das cidades mais importantes desta capitania, ou seja, a capitania de São Vicente, a capitania da Vila de São Paulo, da onde eles saíam, onde a maioria dos bandeirantes saíam. Vale ressaltar que a maioria saíam de Sorocaba, assim como Miguel Sutil, Pascoal Moreira Cabral, os próprios irmãos Lemes e inúmeros outros. Rodrigo César de Menezes, ele vai implantar uma política de fiscalização muito dura, e essa política vai fazer com que as pessoas acabem se afastando. Ele vai determinar a cobrança de imposto por bateia, ele vai determinar essa cobrança de escravos,
tanto na entrada quanto na saída. Ele vai colocar ali impostos ali pela navegação do rio Cuiabá. Na verdade, toda essa política de fiscalização de impostos, né, por Rodrigo César de Menezes, vai fazer com que realmente esse capitão-general ele acabe afugentando as pessoas que estavam morando nas Minas Cuiabá. No momento em que o ouro de aluvião, ou seja, aquele ouro já da superfície, já estava em esgotamento. É importante lembrar que não só o Senado da Câmara foi criado também ali naquele momento, mas também o pelourinho, que era o símbolo máximo da coroa portuguesa em determinado local. E esse local fazia com que as pessoas desses locais acabassem saindo para outros locais. Por quê? Porque uma vez que essa fiscalização ela aumentava naquela localidade, as pessoas não aguentavam pagar os impostos e elas saíam à procura de novos veios auríferos, o que fez com que inúmeras pessoas marchassem para a região oeste, né? Chegando até, eu vou estar falando na próxima aula, até o Vale do Guaporé, descobrindo novas minas, tanto em Nortelândia como no Vale do Guaporé, no Alto Paraguai, no Diamantino e inúmeros outros lugares, né? Rodrigo César de Menezes, ali naquela localidade, a sua política foi muito pesada, de forma que ele conseguiu juntar bastante ouro quintado. Esse ouro foi reunido para ser levado à coroa portuguesa, uma vez que ele queria impressionar o rei Dom João V pela quantidade de ouro. Eu disse a vocês, na aula anterior, que Miguel Sutil, só em um mês, na praia, encontrou 6 mil quilos de ouro. Imaginem vocês agora, 18 meses, onde Rodrigo César de Menezes, o capitão-general, que comandava Minas Gerais, comandava São Paulo, Goiás e Mato Grosso, estava nas Minas Cuiabanas, né? Quanto ele não conseguiu. O certo é que todo esse ouro foi colocado em caixotes e esses caixotes foram enviados por Jacinto Barbosa, que era provedor real da fazenda nas Minas Cuiabá, a Sebastião Fernandes do Rego, que era provedor real da fazenda em São Paulo, por determinação de Rodrigo César de Menezes, e o padre André Queiroz foi responsável pela levada desse ouro. Esse ouro seria enviado para Lisboa, capital de Portugal, que ainda é até a data de hoje, que era também do Brasil colônia. Quando esse ouro chega ali para impressionar o rei Dom João V, o rei Dom João V chama inúmeras pessoas para demonstrar as riquezas descobertas na colônia portuguesa, ainda que essa colônia pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi firmado entre Portugal e Espanha, os dois reis da Península Ibérica, onde dizia que 370 léguas a leste das ilhas de Cabo Verde, passando por Manaus, por Belém, Laguna e Santa Catarina, a oeste pertenceriam à Espanha, e a leste a Portugal, de forma que essa nossa região, uma vez tendo o Senado da Câmara, uma vez tendo ali o Pelourinho, até mesmo ali nessa localidade a Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, os documentos ainda estavam vigentes, o Tratado de Tordesilhas, o que fazia com que essas terras ainda fossem terras espanholas, o que nós vamos estudar mais adiante. O certo é que quando o rei chama todas as pessoas para ver a quantidade de ouro que chegou, esse ouro havia sido trocado por chumbo, e o rei decreta ali uma política investigativa para realmente se descobrir quem é que havia ficado com todo esse ouro. A culpa recaiu sobre Jacinto Barbosa, que era o provedor real da fazenda de Cuiabá. Mas depois descobriu-se que quem tinha pegado todo esse ouro das Minas Cuiabanas era Sebastião Fernandes do Rego, o provedor real da fazenda, o mesmo que, no momento em que os irmãos Lemes foram decretados traidores da coroa portuguesa, também tinha ficado com 50% das riquezas dos irmãos Lemes e tinha dividido com Manuel de Melo Gondinho Manso, que era ouvidor real da fazenda. Portanto, a corrupção
ela é bem antiga no nosso país. Então, assim, pessoal, para que fique bem claro, quando o rei viu que era chumbo, foi uma grande surpresa, porque as cortes de Lisboa, elas estavam todas reunidas para ver a quantidade de ouro. Rodrigo César de Menezes, conforme a sua política de fiscalização de tributos muito apertada, afugentou inúmeras pessoas por ficar 18 meses, mas Rodrigo César de Menezes, ele colocou ali o símbolo pelourinho, o símbolo da colônia portuguesa. O pelourinho era duas argolas que estavam firmadas em duas grandes pedras, duas argolas de ferro, onde pessoas que cometiam crimes eram levadas até naquele local e ali eram castigadas. Onde não tinham pedras, eram feitos de madeira. O certo é que o pelourinho sempre era colocado em locais para determinar a presença da coroa portuguesa. E o Senado da Câmara foram escolhidos os primeiros vereadores. É interessante vocês saberem que naquela época os vereadores eles administravam ao mesmo tempo e eles fiscalizavam também, tá? Havia fiscalização e administração, tá? Eles legislavam, tá? Depois de um certo tempo, pessoal, e depois das nossas constituições, depois que o Brasil vai deixar de ser Brasil colônia, nós vamos entender que o legislativo ele se torna um poder de legislar, criar as leis, fiscalizar, e o executivo de executar. Isso está presente no livro O Espírito das Leis de Montesquieu, caso você tenha interesse de conhecer, tá? Mas o certo é que em 1728, depois de tudo isso, acabou se descobrindo e realmente quem tinha pegado esse dinheiro era Sebastião, todo esse ouro era Sebastião Fernandes do Rego, que foi condenado e depois acabou sendo anistiado já por ser da corte ali, aquela coisa toda, acabou sendo anistiado e sendo perdoado novamente. Só que o Rodrigo César de Menezes, o capitão-general que veio parar nas Minas Cuiabanas, ele realmente voltou novamente, uma vez que as riquezas estavam se esgotando e elas estavam se tornando cada vez mais distantes por outros bandeirantes. Eu vou falar para vocês depois sobre os irmãos Pais de Barros, Fernando Antônio Pais de Barros e outros, como Antônio Pinho de Azevedo, que construiu a primeira estrada em 1736, a famosa estrada da rota Cuiabana, das linhas onde vieram as primeiras cabeças de gado, Então vocês vão saber também que esse capitão, era um capitão, ele descobriu ouro também em Diamantino e ali em Alto Paraguai, descobriu também jazidas naquela localidade. Rodrigo César de Menezes acaba voltando para a capitania de São Paulo ali novamente, mas ele nomeia alguém aqui, mas ele exige algo importante do Senado da Câmara, que era um documento de todas as suas atividades na região das Minas Cuiabanas para ser levado ao rei. Entendam vocês que o Senado da Câmara ele era formado pelas pessoas de bem, ou seja, pessoas que tinham terra, naquele momento, posses, e também eram formados por escravos, quase ninguém sabe, eram formados por escravos que pertenciam, escravos de grande confiança, que pertenciam à elite, já naquela época, e eu disse para vocês lá no começo das primeiras aulas que a dificuldade de se trazer escravo para essa região era muito grande devido à distância. Mais adiante, quando eu falar para vocês, nós falarmos acerca da Companhia do Grã-Pará e Maranhão, mais adiante no Vale do Guaporé, nós vamos entender como os escravos chegaram com mais facilidade. Em 1728, Rodrigo César de Menezes retorna novamente e ele deixa então aqui as Minas Cuiabanas sob a responsabilidade de várias pessoas, mas sem não antes levar o documento de todo o seu comportamento que fez nessa região aqui. Como eu disse a vocês, o Pelourinho, pessoal, não era só um local de castigo, era um lugar onde eles afixavam leis, afixavam decretos, éditos ali, que eram de grande importância para a população ter acesso nessa localidade aí.